de país. E o PSDB não faz isso hoje, apenas tem uma discussão. Eu discordo completamente do ex-governador de Goiás, que hoje é o presidente nacional do PSDB, o Marconi Perillo. E só tem um detalhe, só para bater aqui dos vereadores, o PSD vai perder mais um vereador. O vereador Marcelo Silva deve ir para o PP, o que explica um pouco essa saída do Major Jaime para o União Brasil. Por quê? Porque é o cálculo, né, Heitor? Se tem dois nomes muito fortes, corre o risco de alguém ficar fora, né? Então, tem esse cálculo que está sendo feito também. E aí a gente tem essas mudanças que estão sendo realizadas. Agora o Paulo Haddad também. Aí o Paulo Haddad vai para o PSD, então aí o PSD volta a ter dois vereadores, Nelson Rossi e Paulo Haddad. Então a gente tem essas mudanças sendo realizadas aí na Câmara de Campinas. Mais mudanças devem acontecer nos próximos dias para a disputa eleitoral, para vereador na cidade. E geralmente a renovação ali fica em 1/3 da Câmara. 13 vereadores vão ser trocados? O que você acha, Heitor? Acho que você está chutando muito alto. Eu não acho que seja um número tão expressivo, não. Até porque a gente não vê novas lideranças surgindo, né? Pode ser que dentro de bairros, dentro de uma bolha, apareçam novos líderes comunitários, novas figuras políticas, mas de impacto muito forte. Tem algumas pessoas dizendo que Dr. Hélio, por exemplo, deve ser candidato a vereador, então ele vem com uma bagagem eleitoral. Ouvi essa conversa também. Bagagem que não o coloca como um candidato competitivo para a Prefeitura de Campinas nesse momento, mas talvez suficiente para que ele seja eleito como vereador. No mais, não vejo grandes figuras políticas se lançando para a Câmara Municipal, a não ser os vereadores já eleitos, aqueles que ficaram muito próximos e alguns aventureiros que parecem investir um pouco mais na campanha neste momento e podem, por que não, serem surpresas. Já tivemos, por exemplo, eleições com candidatos folclóricos, como o caso do politizador que foi eleito. Não sei se é o momento agora em que o eleitor vai escolher. E perdeu a reeleição, né? Perdeu a reeleição depois de um mandato em que não tinha um dia no plenário que ele não xingasse quem estava lá na Câmara. Massa de manobra, vocês são... Acho que ele não conseguiu sair do personagem uma vez eleito vereador, diferente de outros que foram eleitos talvez de maneira folclórica, mas na Câmara ou nas casas legislativas tiveram um outro tipo de comportamento. 10h39. Vou colocar o Heitor para vereador. Heitor Fredo para vereador. Não tenho esse viés, essa veia não, Thiago Prudente. Vou pegar o politizador andava com megafone, você lembra? Sim. Lá no centro de Campinas, pegar um megafone, te dar um megafone, aí você vai fazer campanha lá no centro de Campinas. Centro de Campinas, que ontem teve um momento de inauguração especial para o torcedor bugrino, pelo aniversário do Guarani Futebol Clube, com um monumento do marco onde foi criado o clube através da reunião de amigos que decidiram fundar o Guarani Futebol Clube. Isso foi no período da manhã, ali próximo à hora do almoço mais ou menos, presença de autoridades, bugrinos históricos, torcedores apaixonados. E no final da noite aconteceu algo que é lamentável, mas que não surpreende ninguém. Era esperado, né? O monumento foi completamente pichado, não chegou a ser quebrado, mas está deteriorado, pichado, com frases de torcedores rivais, com frases que não indicam a presença, eventualmente, de uma torcida organizada ou outra, não tem ali a marcação de alguma torcida, mas o totem não durou 24 horas como ele estava. A imagem, ela é de que ali está escrito: aqui foi fundado o Guarani Futebol Clube com a data 2/4/1911, uma estrela dourada na ponta. E ali entre as pichações estão algumas que apagam o nome do Guarani, que apagam a estrela dourada, e outras frases ali referentes a provocações de torcedores. O vandalismo na cidade, ele está espalhado em ônibus, nos terminais, está espalhado em áreas públicas particulares. É uma pena.
Mas esse especificamente, cá entre nós, a gente já imaginava que mais cedo ou mais tarde aconteceria, né, Thiago? Quando eu vi a inauguração ontem à tarde, eu falei, olha que legal, né? Lembrando a história da cidade, porque faz parte da história da cidade. Mas na hora eu pensei, eu falei, quanto tempo vai durar esse monumento? E aí, Heitor, se foram, entre aspas, torcedores que fizeram isso, sejam rivais ou não sejam, isso não é torcedor, né? Isso é uma pessoa mal educada, que não consegue respeitar o próximo, que não consegue respeitar quem torce para um time diferente, para quem não consegue respeitar a história. Isso não é torcedor. Essa pessoa não sabe o que é torcer, não sabe o que é ter um time do coração, não sabe o que significa futebol, é apenas um mal educado e, inclusive, pichação, não sei se enquadra como crime, eu acho que não tenho certeza disso, mas tem ali as suas punições, mas sem dúvida nenhuma demonstra imaturidade, irresponsabilidade, tudo que se pode colocar para uma pessoa que faz isso. Ah, mas é do time rival, não interessa, se fosse da Ponte Preta ali também, o respeito é o mesmo, porque faz parte da história da cidade, foi ali que foi fundado, seja o monumento que estivesse ali. E aí depois a gente se pergunta por que nós estamos vivendo o país que estamos vivendo. É culpa só das autoridades? Eu sempre bato nessa tecla aqui. Será? Será que é só culpa das autoridades? Será que nós vivemos o futebol que nós vivemos por culpa apenas das autoridades? Será? Eu acho que episódios como esse, que parecem simples, mas demonstram um pouco do que nós estamos vivendo. E, infelizmente, eu fui dar até uma olhada nas redes sociais, que tem postagens do Monumento Pichado, de pessoas aprovando, comemorando. Para quem está comemorando, está no mesmo nível das pessoas que foram lá pichar, porque não compreendem a importância de se preservar a história, de se contar a história, mesmo que seja o seu time rival. Que você poderia passar lá no monumento e falar, olha aí, ó, foi aí, e aí, com todo respeito, o monumento lá falar, ó, foi aí que as galinhas, como chamam o torcedor do Guarani, foram fundadas. Isso é uma brincadeira, eu não vejo problema nenhum em brincar verbalmente, claro, sem ofender, e também tendo a noção de com quem você está brincando. Acho que esse é o ponto central. Acho que o futebol é legal por causa disso, né, Heitor? Mas quando a gente vê situações como essa, a gente entende por que a gente tem tanta violência, não só no futebol, mas em todos os outros setores da nossa sociedade. Entendemos o que nós vivemos, né? E tirando a dúvida, a pichação no Brasil é considerada como crime ambiental. É o artigo 65 de uma lei de 1998 que estipula a pena de detenção, olha só, de 3 meses a 1 ano e multa. Lógico que ninguém fica preso por pichação por conta da aplicação penal, aquela questão de uma lei que, para quem tem 4 anos, menos de 4 anos de reclusão naquele delito, pode responder em liberdade, mas o pagamento da multa acho que seria bem interessante ter uma revisão da lei. Aumenta o valor da multa, aumenta o valor de quanto vai arder no bolso, porque se ficar apenas com essa detenção que é revertida em trabalhos sociais, a gente sabe que não resolve nada, é só olhar para os prédios que aí estão espalhados pela cidade toda de Campinas. Ô, Heitor, diga. Eu fiquei pensando aqui agora, eu falei assim, eu fiquei pensando aqui, seria tão utópico pensar que a gente teria apenas torcidas brincando, ou gritos no estádio quando tem torcida adversária, um rebatendo o outro, mas sem xingamento, sem violência. Será que é muito utópico? Será que algum dia a gente vai conseguir alcançar isso? Porque eu tenho amigos pontepretanos que brincam comigo quando me encontram, eu brinco com eles. Será que é tão utópico? Será que algum dia a gente vai alcançar isso? Eu, honestamente, não tenho essa esperança, não. Pelo menos por um curto espaço de tempo. E aí sempre vão colocar a culpa é a torcida organizada, isso, aquilo. Já tentaram acabar com o CNPJ de torcida organizada. Já estão tentando fazer torcida única há muitos anos. Já tentaram tirar faixa do estádio. Não é isso que resolve. A sociedade está violenta, as pessoas estão brigando por conta de competidor do Big Brother Brasil. As pessoas estão rompendo laços familiares porque um votou no Bolsonaro, outro votou no Lula. Então não tenho essa esperança para um curto espaço de tempo. Eu acho que a nossa geração não vai viver isso, não.
nem de estádio dividido e muito menos de jogo em que as torcidas podem se misturar para assistir juntos, viu, Thiago? É uma pena, né? Muito triste a gente ter que falar isso aqui, mas infelizmente, às vezes a gente tem que manter a esperança viva, mas nesse caso eu vou concordar com você. Eu também não vejo uma luz no fim do túnel, até porque a situação, eu tenho a sensação que a situação só piora quando a gente fala, por exemplo, no aspecto futebol ou em outros aspectos até, porque as medidas que são tomadas não surtem efeitos, né? E a gente tem isso aqui tá virando um mantra aqui, né? A gente fica discutindo os assuntos laterais sobre as questões que a gente aborda. Por exemplo, torcida organizada. Não é só torcida organizada, é uma série de questões que precisam ser abordadas no futebol. E eu acho que tem muita gente que não tem interesse em abordar isso, né, Heitor? Muita gente que não tem interesse. 10h47, para a gente fechar esse nosso bloco da política, trazendo um destaque que é nacional, mas que interfere muito nas cidades, a desoneração das prefeituras está dando o que falar em Brasília. Inclusive, nos bastidores, a volta da desoneração das prefeituras é tratada como uma derrota do governo federal, do ministro Fernando Haddad, e um sentimento de traição por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Caia Messina vai contar pra gente o que é que muda com essa desoneração da Folha e o que isso significa politicamente na capital federal. A decisão de Rodrigo Pacheco foi recebida com irritação no Ministério da Fazenda. O presidente do Congresso não prorrogou a validade do trecho da medida provisória que tratava da folha de pagamento dos municípios. Isso significa que cidades com até 156 mil moradores vão voltar a pagar 8% de INSS e não mais 20%. Não há nenhum tipo de afronta, não há nenhum tipo de ato de irresponsabilidade fiscal. Se há algum erro, que se discuta. Então, através do processo legislativo regular, que é através de um projeto de lei que busque mudar o modelo estabelecido pela lei e não pela medida provisória. O prejuízo estimado pela equipe econômica é de 10 bilhões de reais por ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobrou compromisso de todos para manter as contas públicas sob controle. Tudo exige negociação. Nós vivemos numa democracia, as pessoas que estão no Congresso foram eleitas, tanto quanto o presidente da República, mas a arrumação, né, das contas públicas exige um compromisso dos três poderes. A meta para este ano é de déficit zero. Agora o governo vai propor a reoneração dos municípios num projeto de lei, a exemplo do que acontece com o aumento de impostos para os 17 setores que mais empregam no país. Mas em ano eleitoral, a aposta no Congresso é de que dificilmente os parlamentares vão aprovar algo que contraria os prefeitos. Os outros trechos da medida provisória foram prorrogados. Um exemplo é o fim do PERSE, o projeto criado no auge da pandemia para financiar o setor de eventos. Parlamentares que representam a área pressionam pela retomada do programa por projeto de lei. Eu tenho a sensação, numa discussão como essa, Thiago Prudente, que está cada um pensando na sua situação política. Porque quem está no governo federal, presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, está pensando num cargo de reeleição. Haddad pode eventualmente ser presidente, o candidato a presidente na sucessão de Lula. Não é um nome descartável. E aí você pensa num planejamento futuro de como estaria a presidência da República, como estariam as contas públicas daqui a alguns anos. Os deputados, eles pensam, muitos deles, em como será daqui 4 anos, 6 anos, uma disputa municipal. Poucos são os deputados que hoje estão na Câmara que têm a pretensão de serem candidatos a presidente da República. Muitos são os deputados que têm pretensão de voltarem para suas cidades e serem candidatos a prefeito. Isso faz parte do jogo. A representatividade é isso, você ter deputados ali para baterem o pé e falarem, olha, na minha cidade isso não é bom e a democracia é boa por causa disso. Mas será que eles estão realmente discutindo o projeto, a reoneração, ou eles estão pensando apenas no próprio umbigo daqui para frente? Sabe aquela música do Rick Renner? Cara de pau, eita amor, cara de pau. Eu não sei cantar direito. A gente percebeu. Mas essa música, depois o pessoal solta aí. Essa música retrata bem
que é o Congresso Nacional, você tá entendendo? E o que aconteceu com o Rodrigo Pacheco? Aí ele dá essa sonora aí, que eu não sei nem como classificar essa fala que ele fez, porque assim, né, é aquela história, né, eu falo que sou aliado, né, mas, né, quando é para puxar para minha sardinha, eu tomo outra decisão. Foi basicamente isso que o presidente do Senado fez. Por quê? Porque a gente está às portas da eleição municipal. E a gente fala de grandes cidades, mas as grandes cidades representam uma quantidade ínfima no Brasil. Concentram grande parte da população, mas os pequenos e médios municípios são a grande maioria, os pequenos principalmente. E aí, esse benefício que traz aí da desoneração afeta principalmente esses pequenos benefícios. E aí, Rodrigo Pacheco está pensando na eleição municipal, já pensando na sua candidatura ao governo de Minas Gerais em 2026. Não se engane quem acha que não é por isso que ele deixou caducar essa medida provisória. Foi exatamente por isso. Aí o que me chama a atenção, Heitor, é porque os mesmos deputados que agora apoiam programa de incentivo ao turismo, que não reonere as prefeituras de pequeno porte, são os mesmos que ficam lá gritando que tem que ter déficit zero, que o governo não pode gastar muito. O governo não pode gastar muito quando não beneficia eles. Quando beneficia eles, aí o governo pode gastar muito. Então esse é o país da incoerência. E aí o problema é que a população acredita nisso. Não acompanha o deputado, não acompanha o senador e fica bebendo tudo que ele posta nas redes sociais dele, gravando os vídeos sobre austeridade fiscal, o déficit tem que ser zero, porque senão o negócio vai desandar. Mas aí chega na hora de defender o dele, que ele tá de olho na eleição, ele vai lá, aprova, vota, deixa caducar medida provisória e aí joga a conta na conta do governo, e fala assim, é culpa do governo federal, eu não tenho nada a ver com isso, o que é uma mentira. Então fica também a lição para o eleitor acompanhar o seu deputado, acompanhar o seu senador, para verificar se o que ele diz nas redes sociais é o que ele faz na prática. E eu vou falar para você que pelo menos 90% dos nossos congressistas dizem uma coisa nas redes sociais e fazem outra ali dentro do Congresso Nacional. E aí sobra a conta sempre para o Executivo, seja o Executivo Federal, seja o Executivo Estadual, seja o Executivo Municipal. Prefeito, governador e o presidente da República sempre fica com a bomba na mão, olhando, e agora, o que eu vou fazer? E aí sai ainda como culpado. Então a gente tem que colocar, dar nome aos bois e mostrar o que está acontecendo. Por isso, aquela música, cara de pau, eita amor, cara de pau, é basicamente isso. O Rodrigo Pacheco ama o governo, mas deu um de cara de pau nessa história aí da medida provisória caducar, né, Heitor? Esse é o nosso Tiaguinho Rick Renner, mostrando todo o seu talento musical e toda a sua paixão pela música sertaneja, nessa análise musical do Manhã Bandeira. Como eu adoro esse programa, como eu adoro essas conversas que são sempre muito bem ilustradas, né, Tiago Prudente? Acordou inspirado hoje o amigo, hein? A gente tenta traduzir, né, pro nosso ouvinte, né, da maneira mais simples. E essa música é mais profunda ainda, hein, Heitor? Dava para usar ela para outras questões da política brasileira. Então, até interessante. Depois dá uma olhadinha na letra. Não sei se você lembra da música completa. Inclusive o senhor cantou errado a letra, mas tudo bem. Por quê? Esse amor, cara de pau. Não, a mas letra é gostoso. Eta amor, não é? Esse amor. É eta. Confere aí. Tô falando pra você. Esse amor, cara. Se tiver a música aqui, Danilo Capucci, vamos procurar a música de Rick Renner agora pra tirar a dúvida. Mas foi um sucessaço nos anos 90, a música Cara de Pau de Rick Renner, que depois diz, mas é gostoso, esse amor é bom demais. Termina de traduzir, né, a política brasileira, né? Você tá apostando no ETA, eu tô apostando no esse, né? O Danilo já tá preparando ela aqui na agulha. Tá valendo Band Bet? Tá valendo ou não? Tem que ser o refrão da música, hein? Enquanto o Danilo procura e a gente prepara pra você esse momento mágico que você tá muito preocupado em saber, mas a gente precisa tirar essa dúvida agora. A gente precisa compartilhar com os nossos queridos ouvintes essa dúvida de todos nós.
desejando aqui bom dia pra gente a Noêmia. Até aqui está a música. A Noêmia mandou aqui pra gente também. A gente já tá colocando na agulha. Olha lá. Cara de pau, eita amor, cara de pau. Mas é gostoso, esse amor é bom demais. Provando que eu cantei errado a vida inteira esta música, você agora está apto a não apenas cantar a música de Rick Renner, mas subir aos palcos no próximo rodeio que acontecer aqui na nossa região. Não, já cantei o suficiente aqui na rádio, tá bom, tá? Pra fazer análises sobre a MP que caducou da desoneração das prefeituras. Tá ótimo, já terminei minha incursão musical, você tá entendendo, Heitor? Enquanto eu vou dar um pulinho ali estudar um pouco mais sobre Rick Renner, porque visivelmente eu paguei o mico depois do intervalo, o filho do filho do presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, se pronunciou a respeito da acusação da esposa Natália Schincariol, que fez um boletim de ocorrência por agressão contra ele na capital paulista. A gente vai falar sobre esse assunto logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Fala galera, Rafael Portugal descobrindo com vocês as vantagens de abastecer o carro Flex com etanol. Sabia que é bom até pro Brasil? Explica, o etanol que a gente usa é 100% feito aqui, gerando empregos de ponta a ponta na produção. E a tecnologia para fabricar etanol é totalmente nacional, é do Brasil, gente, viu? Não é só no preço que o etanol é bom. Vai de etanol, é bom para você, pro carro, pro Brasil e pro planeta. Vai de etanol. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas realiza hoje a 5ª edição do ano do Feirão de Emprego e Oportunidades, no saguão do Paço Municipal, das 9 horas da manhã às 4 da tarde. São mais de 500 vagas de emprego, sendo 65 exclusivas para pessoas com deficiência. Entre as oportunidades, só a empresa Bosch oferece 45 vagas exclusivas para a PCD. A equipe de gestão de pessoas da multinacional estará no local para fazer a primeira etapa do processo seletivo. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, o CEPAT, também estará com atendimento para fazer os encaminhamentos para as vagas disponíveis no dia. O feirão será realizado com a Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, que vai disponibilizar 4 intérpretes na língua brasileira de sinais para promover a comunicação com os trabalhadores. Para se candidatarem às vagas de emprego, os trabalhadores devem levar carteira de trabalho, currículo e documento com foto. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Agora são 11 horas da manhã, de volta com Manhã Bandeirantes. Deixa eu trazer na sequência a participação do nosso ouvinte que está com a gente desde cedo. Você que está chegando agora, obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente faz um giro aqui com os nossos ouvintes que agora vão ter as informações atualizadas sobre a denúncia feita contra o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por agressão. Luiz Cláudio Lula da Silva, de 39 anos, pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha a partir das denúncias feitas pela esposa Natália Maria Schincariol. Ela registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Estado de São Paulo, boletim esse feito
digitalmente, numa informação que foi publicada em primeira mão pelo portal Metrópolis e apurada por todos os veículos de comunicação, com a confirmação de que esse documento é verdadeiro e foi feito por ela. No histórico do boletim de ocorrência que o portal Metrópolis teve acesso, a informação de que ela vinha sofrendo agressões de natureza física. Em uma oportunidade, sofreu uma cotovelada na barriga durante uma briga no final de janeiro deste ano. Também agressões verbais, pressão psicológica, pressão moral, e tem se intensificado ao longo do tempo esse cenário de violência, se sentindo em risco à sua integridade física e mental. A mulher do filho do presidente Lula narra que teria se afastado do trabalho por um mês devido a trauma causado pelas agressões e que foi hospitalizada com crises de ansiedade. A cotovelada teria ocorrido quando Luiz Cláudio tentou tomar o celular da companheira no momento que ela teria descoberto traições frequentes. Inclusive, isso estaria registrado no boletim de ocorrência, com o marido mantendo relações sexuais desprotegidas com outras mulheres, chegando em casa bêbado e colocando em risco a saúde da esposa. Ontem, depois que a notícia foi divulgada, o filho de Lula rompeu o silêncio e divulgou uma nota assinada por uma advogada, a doutora Carmen Tanuri. Ela diz o seguinte, a nota: tomamos conhecimento das fantasiosas declarações que teriam sido proferidas pela médica, atribuindo ao nosso cliente inverídicas e fantasiosas agressões, cujas mentiras são enquadráveis nos tipos dos delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por reparação por danos morais, motivos pelos quais serão tomadas as medidas legais pertinentes. A denúncia da esposa da Natália também diz que, entre as pressões psicológicas, Luiz Cláudio diria a todo momento que não adianta você denunciar porque eu sou filho do presidente e vou usar isso para fazer com que você tenha prejuízos pessoais. Até agora, o presidente Lula não se manifestou a respeito dessa denúncia num foro íntimo, pessoal, que atinge diretamente o filho dele, em um assunto extremamente sensível que é a violência contra a mulher. E nesse caso, Tiago Prudente, vale sempre manter aquela coerência de que a denúncia feita por uma mulher tem que ser ouvida. A denúncia feita pela mulher, historicamente, é tratada como exagero, mentira, assunto de casal em que você não deve se meter. E isso fez com que o histórico de violência fosse normalizado no Brasil das últimas décadas, para não dizer nos últimos séculos. Manter a linha coerente de que a mulher precisa ser ouvida e a denúncia precisa ser apurada também se aplica nesse caso. Seja quem for a pessoa, o presidente Lula vai em algum momento ser cobrado disso. Vai ser cobrado dessa coerência. E precisa manter a linha de que a mulher é vítima de violência, independente de que, mas ela pegou o celular do marido, mas ele entrou em luta corporal porque a intimidade foi invadida. E se ela fez esse boletim de ocorrência, incluindo a informação de que ela foi afastada do trabalho, isso é um indício muito forte de que ela tem provas concretas do que aconteceu, Thiago. Eu acho que é importante a gente sempre ressaltar que a vítima é o foco dessa questão, porque ela foi vítima de violência doméstica, é o que é apontado no boletim de ocorrência. E aquela questão, não tem que desmerecer denúncia por quem quer que seja, porque o agressor é filho do presidente. Isso não tem que acontecer. E em primeiro plano, o que tem que estar em discussão é a questão da agressão à mulher, da violência doméstica, porque senão a gente entra aqui numa página de fofoca de vida pessoal. Acho que esse é o ponto importante. Virou notícia porque foi uma agressão à mulher. Eu acho que esse é o ponto central da história. É claro que tem a notoriedade de ser
filho do presidente da República, mas é esse o foco. O que tem que ser cobrado agora é uma investigação para que, se for comprovada essas agressões, o filho do presidente seja responsabilizado. É isso que tem que ser cobrado. Violência contra a mulher é crime, independentemente de quem praticou, da circunstância. Nada justifica uma agressão. Nada. Não tem nenhuma situação em que se justifique uma agressão. Isso tem que ficar muito claro. E a gente tem que cobrar fortemente que uma investigação seja aberta e que essa investigação seja realizada. E eu não duvido nada, pelo relato que ela faz, que ele utilizava exatamente pelo pai ser presidente essa pressão psicológica, porque isso é muito natural em outros casos que a gente vê sobre a questão da violência doméstica. A gente tem que pedir a apuração desse caso e essa vítima, Natália Schincariol, precisa ser acolhida. Esse é o ponto central. Ela precisa ser acolhida nesse momento e aí a investigação tem que seguir para verificar exatamente o que aconteceu. Mas a gente não pode descartar de maneira nenhuma e desqualificar essa denúncia. Quanto a questões pessoais, é por isso que eu digo que coerência é sempre algo muito importante. Quando era o presidente Jair Bolsonaro, que entrava em questões pessoais dos filhos dele, que não tem a ver com o Estado, que não tem a ver com a administração do governo, eu sempre não comentei esses assuntos, sempre disse que isso era fofoca. E aí vou fazer a mesma coisa aqui. O que diz respeito à vida pessoal das pessoas que não têm cargo público, não diz respeito, e eu nem vou comentar aqui porque não tem interesse jornalístico. O que eu posso comentar é sobre a questão do crime que foi denunciado, que esse é um ponto importante. Se o presidente vai se manifestar ou não no âmbito familiar dele, aí é uma outra história. Como ele vai se manifestar? Quando ele se manifestar como presidente da República, que ele é 24 horas, e se ele se manifestar nesse caso, aí eu consigo fazer um comentário. Do contrário, é muito prematuro. E aí eu faço um alerta, porque eu vi nas redes sociais, e eu vi isso inúmeras vezes, tanto quando acontecia com a família Bolsonaro, quanto agora com a família do presidente Lula. O que acontece é que as pessoas tentam usar isso politicamente. Isso é ruim, porque o alvo dessa situação é a violência contra a mulher. Em outros casos, isso também tem que ficar muito claro. Quando envolvia, e aqui eu vou lembra a questão da assessora, Heitor, que era ligada à família Bolsonaro, que ficou grávida e que o filho seria do Carlos. Você lembra disso, dessa história? Sim. Quando veio essa história, eu me neguei a comentar essa história, porque isso é do foro íntimo da família, não tem nada a ver com a questão de interesse jornalístico. Então, eu tomo a mesma posição aqui. O que a gente tem que comentar, não sei se você concorda comigo, Heitor, é a questão da vítima. E quem usa isso politicamente, seja de um lado ou do outro, precisa rever os seus conceitos, porque essa pessoa não está interessada em defesa da mulher, em defesa de que crimes de violência doméstica sejam apurados e punidos, independentemente de quem quer que seja. Eu acho que esse é um ponto central dessa discussão e que precisa ficar latente. Mas eu desconfio que na terra de ninguém, que é as redes sociais, o debate está sendo outro, né? Alguns passando pano sem saber o que aconteceu, já criando teorias conspiratórias de que isso tudo é para prejudicar o presidente Lula, outros praticamente comemorando o fato de uma mulher ter sido agredida, porque expôs alguém da família do presidente, ignorando que tem uma vítima ali no meio, que é quem realmente precisa de um amparo judicial, de um amparo psicológico e daqui para frente também de privacidade. É óbvio que a esposa do filho do presidente fazer um boletim de ocorrência, isso vai virar notícia. Mas a intimidade, o que aconteceu com ela, como ela tá lidando com tudo isso, isso tem que ser preservado, porque ela é a vítima dessa história, que inclusive conseguiu uma medida protetiva na justiça. No documento, a justiça determina que Luiz Cláudio fique a pelo menos 200 metros de distância de Natália. Ele também não pode entrar em contato com a ex-companheira e também deve deixar o local onde mora com ela. Ela fica na casa, ele é obrigado a sair. Defesa de Luiz Cláudio, como eu disse, nega as acusações e em nota diz que tudo não passa de uma fantasia e que deve fazer um processo contra a esposa por calúnia e difamação. Heitor. Diga, Thiago.
Até a própria esposa, a Natália Skincariol, publicou uma nota dizendo que, para desmontar teorias da conspiração, de que isso não tinha nada ligado ao presidente Lula. Ela fez essa postagem nas redes sociais dela, que isso era uma questão dela com o marido dela, de uma agressão. Então, para ficar claro, para não ficar criando teoria da conspiração, que é algo político, não. Foi um crime de violência doméstica que envolve uma pessoa que tem notoriedade por ser filho do presidente. É isso que a gente tem que colocar aqui, porque senão a gente começa devagar, né, Heitor? E aí, o que é o principal que você destacou fica de lado, que é a questão da violência doméstica, da agressão e da vítima, né? Sem dúvida nenhuma, é o mais importante, é o amparo a essa mulher e a denúncia ser ouvida, apurada e, se comprovada, que tenha a pena mais próxima do justo. Porque a gente sabe que pena justa nesse país é muito difícil de a gente ver. Agora, 11h12, os ouvintes participando conosco pelo 19971021493, 971021493, agradecendo ao Marco Silva Bedin, que está com a gente desde cedinho acompanhando o Manhã Bandeirantes, assim como o Cleiton. Bom dia, Heitor e Thiago e ouvintes. O Thiago sabe tudo de sertanejo. Cleiton, o homem é o nosso cowboy fora da lei, dentro da lei, sempre dentro da lei. Cowboy fora da lei. Acabou comigo agora, né? Tem mensagem de áudio chegando também que a gente compartilha com você. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo, Thiago Prudente. O programa de vocês também é cultura, música, a gente se diverte, não é verdade? Temos aí lulista e bolsonarista. Entre tapas e beijos é ódio e desejo, é por aí, entendeu? Desejo de poder. Temos diversas músicas para colocar esse ponto que vocês acabaram de colocar, que eu concordo plenamente. É uma baita de uma palhaçada, não é verdade? Eu gostaria de falar um pouquinho esse negócio do político poder ficar trocando de partido. Na minha opinião, como eleitor, isso é uma falta de respeito. É direito, é lei, é isso, mas é uma falta de respeito. Caramba, você elegeu a pessoa para aquele cargo com aquele partido. Vai até o final do mandato, não se elege na próxima. Na outra eleição, você vai lá, disputa de novo e se reelege. Às vezes a gente elege partidos e não pessoas. Isso acontece muito. Eu já cheguei a votar em pessoas bem situalizadas, colocadas nas pesquisas por conta dos partidos. Hoje em dia eu não faço mais isso. Eu voto em pessoas. Essa é a minha opinião. Queria também colocar uma coisa para vocês, que eu saí 6h30 de casa ontem, fui até a farmácia de alto custo e fiquei até as 2h da tarde. Poxa, esse local não poderia dar uma senha eletrônica para todo mundo. A hora que você vai na consulta médica lá, você pega uma senha eletrônica, sabe? Com o horário certinho, a pessoa chega, só fala o nome, já está lá, pronto o medicamento, ao invés de ir lá, todas aquelas pessoas passando por aquela humilhação. Poxa, quantas horas da minha vida que eu perdi ali e ninguém vai repor, ninguém faz nada desde que começou. Tá na hora de mudar isso daí. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale, pela participação. Não é tão difícil resolver o problema, né? A tecnologia não é das mais novas também, uma senha eletrônica. Mais uma mensagem, daqui a pouco tem mais informações da nossa região com o Jean Spaduzano, que está conosco aqui no nosso estúdio. Bom dia, Thiago. Bom dia, Heitor. Ô Thiago, eu tô participando porque é o seguinte, eu fico pensando, vendo as notícias aí, esse negócio da dengue aí, tanto problema com a dengue, Ministério da Saúde, Prefeitura, tão fácil acabar isso. É só tacar multa nesse pessoal que fica com esses terrenos sujos, esses pessoal que anda aí com água no terreno, é tão facinho, leva a vigilância sanitária, taca a multa, interdita, isso aí acaba com isso daí. Como que pode, Thiago? Como é que pode, Heitor, esse negócio de dengue? Isso é uma coisa fácil, é só tacar multa que acaba isso daí. Eu não sei o que o pessoal está esperando, a prefeitura está esperando para não tomar providência de multa. Começou a multar, acabou, tá bom? Um abraço, meu amigo. Grande abraço. Quando há no bolso, a história fica diferente. Mas eu tenho a resposta. Tem terreno que está mutado aí há anos, o cara não paga e o criador continua lá. Mas eu tenho a resposta, porque esse ano não multa, sabia? Por quê? Ano eleitoral. Por que eu vou aplicar a multa, né? Quem paga a multa também vota, né? Exatamente. Por isso, mas eu sou a favor da multa. Acho que tinha que meter a multa. O Jean tá aí, né, Heitor? Sim, já te ouvindo. Bom dia pra você, Jean.
Fala pro Jean, qual que é a música dele de hoje? Que hoje a gente tá musical aqui, hein? Bom dia, Thiago. Bom dia, Heitor. Música pra hoje? Nossa, mas aí... Eu tava até cantarolando uma lá embaixo, mas agora me foge na cabeça. Qual foi a música de vocês? A gente cantou Rick Renner. Foi do Thiago, isso aí. Rick Renner, Cara de Pau, e o Didi Ale cantou Entre Tapas e Beijos. Entre Tapas e Beijos. É. Olha lá, tá fugindo o Heitor. O Heitor também não deixou a música dele do dia, né? Eu tô com a música na cabeça hoje, mas ela é proibida pro horário. Eu vim ouvindo hoje, meu Deus, que aberração. Mas enfim, não dá pra compartilhar, não. 11 horas e 17 minutos. Jean Spaduzano, ontem nós falávamos a respeito de um caso em Campinas de uma bebezinha que foi deixada em uma lixeira. Exato. E ontem mesmo, a avó dessa bebê, mãe da menina de 17 anos que deu luz a essa criança, ela foi detida e passou por audiência de custódia. O que a justiça entendeu desse caso, Jean? Exatamente, Heitor. Ela passou por audiência de custódia ontem, né? E aí, nessa audiência de custódia, a justiça decidiu que a Rosiana Fernandes da Silva, ela foi liberada, então ela não foi mantida presa, só que essa liberdade condicionada, né, essa liberdade provisória dada a ela foi com algumas condições. Entre elas, né, as medidas cautelares que ela tem que cumprir. Comparecimento a todos os atos processuais sob pena de decretação da prisão preventiva, proibição de acesso e de frequentar bares e lugares de reputação duvidosa, proibição também de se ausentar da comarca, ou seja, aqui de Campinas, né, por mais de 8 dias sem uma prévia autorização judicial e também proibição de mudar de endereço sem prévia autorização judicial. Essa decisão foi tomada ontem, no início da tarde, né? Então, portanto, a avó dessa criança que foi jogada num saco de lixo, ela está em liberdade provisória, adolescente, né, de 17 anos, a mãe dessa criança. Ela está internada, né, sob escolta na maternidade aqui de Campinas. Lembrando, né, Heitor, que depois de todo esse procedimento ela precisou passar por um processo ali de cirurgia, né, pós-parto, enfim. Mas o fato é que estarreceu todo mundo e a mãe ontem, depois dessa audiência de custódia, né, a avó, na verdade, ela foi colocada em liberdade provisória. A justiça entendeu dessa forma. E aconteceu de novo, tráfico de drogas em Viracopos, Aeroporto Internacional de Campinas, com uma apreensão grande. Mais uma história curiosa, hein? 30 quilos de entorpecentes. Então. Nós já contamos aqui de gente que engole droga, de gente que esconde no peixe, de gente que amarra no corpo. O que aconteceu dessa vez? Pois é, dessa vez, essa droga, 30 quilos, estava escondida em uma bagagem abandonada no aeroporto de Viracopos. Tá? Então eu vou contar para os ouvintes como que aconteceu toda essa historinha. A mala, a Polícia Federal identificou, pertence a uma mulher de 32 anos e ela embarcou em um voo lá na cidade de Corumbá, no Mato Grosso, aqui com destino Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, né? Corumbá é Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, enfim, ela embarcou lá em Corumbá, com destino aqui a Campinas, isso no dia 24 de março. Mas por que vocês estão falando isso hoje? Porque a gente está aqui, hoje já é dia 3 de abril. Porque é o seguinte, Heitor, quando ela, no dia 24 de março, ela desembarcou, mala lá na esteira, a hora que ela percebeu que tinha a presença de policiais federais na esteira de bagagens, o que ela fez? Ela abandonou essa bagagem, voltou para Corumbá de ônibus. E aí a bagagem ficou lá como extraviada. E aí ontem ela estava voltando para Campinas na tentativa de recuperar essa bagagem. Só que a polícia já tinha identificação dessa passageira, estava monitorando todos os passos dela e aí soube que ela estava vindo para Campinas. Aí houve uma abordagem rodoviária, da polícia rodoviária na cidade de Jaú e aí ela foi pega. A mala foi recuperada, né, ali no setor de malas extraviadas. E aí se descobriu que a droga estava dentro desses 30 quilos, dividido 28 quilos de skunk e 2 quilos de crack. Então foi feito todo o teste, né? E essa droga, então, portanto, apreendida. Segundo a Polícia Federal, ela não foi presa em flagrante, mas ela vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Imagina ela voltando lá para avisar o traficante que contratou ela. Deu ruim. Larguei lá 30 quilos de droga. Filhota, vai lá buscar. Vai buscar.
E aí é o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu tô com o samba da Beija-Flor, se correr o rato pega, se cair o urubu come. Mas é mais ou menos isso, né, Thiago? Ou você volta e se resolve com os traficantes que perderam 30 quilos de uma droga cara, ou você volta, pega a bagagem e se resolve com a lei. Exatamente. E aí passou o flagrante, né? Então agora ela, em liberdade, mas vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Ah, vai. 30 quilos não tem como, né? Não tem como. E o Heitor aceitou, Corumbá, Mato Grosso do Sul. É Mato Grosso do Sul, né? É que ele errou na música e ele tá... Alguma tinha que acertar, né? Não é possível. Não é possível. No portal bandmulti.com você tem também a repercussão de um caso que ontem nós mostramos no Brasil Urgente e com imagens que estão em todo o país se espalhando de uma abordagem policial na cidade de Piracicaba em que um homem estava na calçada, ele é abordado por policiais da Rocan, rondas ostensivas com apoio de motocicleta, e depois levado para dentro da casa dele onde estava a família, incluindo um pai cadeirante que tem uma perna amputada. Houve resistência à prisão e cenas de violência gravíssimas que estão sendo apuradas pela Polícia Civil internamente através da Corregedoria, pela Secretaria de Segurança Pública, na verdade pela Corregedoria da Polícia Militar, pela Polícia Civil em um inquérito e pela Secretaria de Segurança Pública. Caso que a gente vem acompanhando também, né, Jean Spaduzano, no jornalismo da Band. E se você quiser ver as imagens, bandmulti.com, você tem ali exatamente o trecho em que falávamos sobre isso. No Brasil Urgente, uma repercussão nacional dessa história aqui do interior. Imagens estarrecedoras, né? O nível de agressão dos policiais por parte dessas duas pessoas que foram abordadas. Uma, como você disse, um cadeirante. Realmente são imagens que impressionam e chocam a todos, né, Heitor? Porque não é o tipo de abordagem que a gente espera, né? Tudo bem, tem que fazer alguma abordagem, alguma verificação, mas não dessa forma, né? Então é um fato que realmente está repercutindo de forma aí nacional e não é por menos, né? Porque a situação é muito grave. A sequência, Thiago Prudente, foi a seguinte: teve uma abordagem a um motociclista no bairro onde aconteceram essas cenas gravadas pelos celulares. Essas imagens da abordagem não estão registradas, ninguém gravou. Cadê a câmera corporal? A câmera corporal existe para isso, mas os policiais da Rocanes abordam um motociclista, a moto estava sem placa. Esse rapaz que aparece no vídeo é amigo do motociclista. Apareceu ali na ocorrência, a gente não sabe em que tons, a gente não sabe de que maneira, mas assim que terminou o flagrante da moto, os policiais voltaram para conversar com o rapaz que estava na calçada, junto com alguns familiares, junto com alguns amigos. Ali foi dada a voz de prisão, ele se recusou a ir para a delegacia e tomou o primeiro choque através da taser, aquela arma de choque. Ele corre para dentro de casa e os policiais vão atrás. Lembrando que para um policial militar entrar na residência ou é situação de flagrante ou precisa ter um mandado judicial. Eles vão alegar que ali era um flagrante por desacato à autoridade. Dentro da casa está o pai, cadeirante, que vê o filho correndo desesperado, se coloca à frente dos policiais. Ele afirma que leva um chute no peito que não é mostrado pelo celular gravado. Depois, o jovem, já sem camisa, leva outro tiro de taser, outra ação da arma de choque e socos enquanto está de costas. Isso é mostrado no celular. Soco na cabeça, soco na nuca, soco nas costas. Entram em um quartinho e ouve-se um policial falando: vai pegar a faca? Então pega a faca para ver o que acontece. Não dá para ver esse suspeito, esse jovem pegando a faca. Depois ele é detido e conduzido para a delegacia, caso que está nas mãos da Corregedoria, da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública. Thiago. Vou fazer um comentário rápido. Alguns vão dizer que é um caso isolado. Não é um caso isolado. A gente tem que ficar atento ao que está acontecendo no estado de São Paulo. E aqui não é uma crítica à corporação como um geral, porque eu sempre defendo que o policial tem que ganhar bem, tem que ter apoio e inteligência para não ficar exposto a situações como essa. Mas não é um caso isolado. Semana passada, na Baixada Santista, uma mulher morreu vítima de uma bala perdida. A polícia disse que houve um tiroteio. Quem estava no local disse que não teve tiroteio, que foi a polícia que atirou.
No fim de semana, aqui em São Paulo, Vila Andrade, onde eu moro, um policial foi morto por outro policial. O policial apaisana estava abordando um carro que era suspeito, que o motorista de aplicativo até disse que o aplicativo estava com problema, ele estava circulando. O policial apaisana foi fazer a abordagem, uma viatura chegou e nem seguiu o protocolo, que é de dar voz de prisão ou alertar o policial que estava apontando a arma. Já atirou, só descobriu depois que era policial e aí ficou desesperado. Agora, esse episódio no interior de São Paulo. A polícia de São Paulo não está seguindo o protocolo para qual foi treinada. Isso é muito sério, isso é muito grave. Algo precisa ser feito, porque essa era a polícia que menos matava, que tinha uma letalidade baixa, e não é isso que está acontecendo. Vida de policiais estão sendo colocadas em risco, vida de inocentes estão sendo colocadas em risco, e está sendo feito o justiçamento com as próprias mãos. Isso não é função da polícia. E quem comanda a polícia, que é o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, precisa ser responsabilizado. Isso não é política de segurança pública, isso não vai acabar bem, não vai acabar bem para os policiais, não vai acabar bem para a sociedade paulista, e aí a gente vai colher os frutos dessa política desengonçada, sem critério, sem um alvo específico no futuro. É um alerta que fica aqui no Manhã Bandeirantes. Eu estou fazendo esse alerta, não estou sendo contra a polícia. Eu quero que os policiais tenham boas condições e, acima de tudo, que tenham segurança. E fica mais uma vez provada em todos esses casos que eu citei a importância da câmera corporal, porque qualquer dúvida que se tivesse seria tirada se a bendita da câmera estivesse na farda do policial. Qual é o problema de ser filmado? Eu não consigo entender. Talvez casos como esse expliquem o porquê o medo de algumas partes, não de todas, porque tem uma grande parte da polícia que também apoia o uso de câmeras corporais. Esse é o pequeno grupo que é contra. Então fica a explicação e fica o alerta. Não é defender bandido, é defender a legalidade e a proteção dos próprios policiais e da sociedade em geral. Jean Spaduzano, a gente continua acompanhando a apuração desse caso e volta ao longo da programação aqui na Rádio Bandeirantes e na Band com mais informações sobre isso. Combinado? Combinado, e até amanhã, Heitor. Tiago Prudente, um grande abraço, até amanhã. Um grande abraço e até amanhã. Não tenho música de despedida, tá, gente? Um abraço pra vocês, até amanhã às 10 da manhã. Tem aquela do chiclete com banana, acabou. Mas a gente volta amanhã tem mais. E agora é o noticiário esportivo que tá chegando na Rádio Bandeirantes Campinas com Carlos Henrique dentro da nossa área e todo o timaço de Carlos Batista. Grande abraço e até mais. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook.